Já falaremos disso, mas a gente vai começar falando sobre Kylian Mbappé. Seguinte, a gente fez um programa aqui no domingo. Bom, a gente fez programa no sábado e no domingo, quando o Mbappé já estava excluído da pré-temporada do Paris Saint-Germain, que está se preparando na Ásia, e o Mbappé está treinando com os outros jogadores que não estão linkados para esse próximo ciclo, para essa próxima temporada, Paredes, Wijnaldum e outros atletas, em Paris. Acontece que de domingo para cá apareceu uma proposta do Al Hilal. O Al Hilal é o time que tentou levar o Messi, pagando para ele mais de 400 milhões de euros por temporada. O que o Al Hilal fez? 300 milhões de euros para o Paris Saint-Germain. Acho que nem precisava de tanto, tá? Eles estão mais querendo se exibir mesmo. 300 milhões? 300, para o PSG. De euros? De euros. Para liberar o cara que vai terminar o contrato no metade do ano que vem. Por 200, ele ia embrulhado com um laço vermelho bonito. Nem precisava de 300. Agora vão alugar um avião daqueles grandes, aqueles Boeing, para levar o homem, velho. E ainda, para o Mbappé, 200 milhões de euros, ele tem a receber do Paris Saint-Germain essa temporada 150. Então já é 50 a mais. Fora os acordos comerciais, os direitos de imagem que serão todos do Mbappé. Então, se somar tudo que ele pode ganhar, pode chegar a 770 milhões de euros em uma temporada. E ainda teria uma cláusula, seria um contrato de 2 anos, com uma cláusula de que se no ano que vem ele quer sair para jogar no tão sonhado Real Madrid, ele está livre para fazer isso. Então, o Paris Saint-Germain, Gil, já aceitou. O Mbappé não. E eu tendo a achar que ele não vai aceitar, mas que deve ser muito tentador dele. Com certeza, né? Eu acho que é uma grana alta. Para qualquer outro jogador, eu acho que a gente não teria dúvidas de que aceitaria, mas no caso, para o Mbappé, eu acho muito difícil, porque é um jogador que ainda tem muito o que ganhar no futebol, né? Um jogador que pode, sim, em breve ser eleito o melhor do mundo, que ainda quer ganhar uma Liga dos Campeões, um jogador que acho que ainda sonha em vencer mais uma Copa do Mundo, em continuar fazendo história. Então, se fosse outro jogador que não estivesse no patamar do Mbappé, certamente aceitaria essa oferta. Mas para um jogador que tem muito a conquistar e que mais ali no fim da carreira pode também ter uma oferta tão gigantesca assim, vindo de algum desses cantos aí que tem muita grana, mas que tem pouca atração e pouca visibilidade, não vejo como interessante. Mesmo porque os valores que ele tem para ganhar pelo PSG são valores altos, né? Fala-se entre 150 a 180 milhões de euros. Então, são valores bem altos para a Europa. E tem aquele papo de que se ele não aceitar, o PSG vai colocá-lo ali de lado, né? Ele vai ficar treinando separado. Isso não pode ser feito, até pela lei trabalhista, tanto pelas leis da FIFA, né? Então, o PSG pode sofrer sanções e tudo mais. E também acredito que o PSG levaria um chego ali do próprio presidente da França, né? Porque Mbappé virou assunto de Estado, né? Ele já interferiu uma vez, então acredito que interferiria novamente, porque é algo que diretamente afeta a seleção francesa, porque a gente está falando do ídolo da seleção francesa. Então, como o PSG vai colocar de castigo, vai tirar ali o Mbappé dos jogos, o Mbappé pode perder ritmo de jogo, e provavelmente, se isso acontecer, perderá, sem afetar a seleção francesa. Então, acho que todo mundo ficaria contra o PSG. Sendo assim, tudo favorece o Mbappé. Ele pode escolher que o PSG terá que utilizá-lo e tudo mais. Agora é ver a questão do Real Madrid, né? Mas acho que o Real Madrid não tem condição de ficar ali pau a pau com essa oferta de 300 milhões. Só que o PSG tem que pensar que, além de ter o dinheiro que eventualmente pode receber do Real Madrid, também vai economizar 150 ou 180 milhões de euros que não vai pagar para o Mbappé e poderá fazer outra contratação. Fala-se em Harry Kane, né? Que o PSG teria eleito o Harry Kane como substituto, e aí tem que entrar numa briga com o Bayern de Munique, e para superar o Bayern de Munique só tendo muita grana, porque o Bayern tem muito mais história e mais segurança de oferecer, né? Olha, a gente pode sim conquistar o título da Liga dos Campeões. Então é uma situação que, na minha opinião, está confortável para o Mbappé. E aí, Ricardinho, 700 milhões, aliás, a Gil falou do presidente da França, Macron, que dessa vez ainda não se manifestou, mas a Ana Hidalgo, a prefeita de Paris, sim, e falou que o que o Paris Saint-Germain está fazendo com o Mbappé não é certo, ficou do lado do jogador, que não se pode tratar mal o Mbappé como se está fazendo. O que você acha que vai dar disso tudo, Ricardinho? Assim, Marcelo, eu, se sou o Kylian Mbappé, eu arrumo as malas e vou embora hoje. Arrumo as minhas coisas e vou embora hoje. Porque no Paris Saint-Germain, que é o São Caetano da Europa, ele não vai ganhar nada. O máximo que ele vai ganhar é mais um campeonato francês. O time não vai ganhar a Liga dos Campeões da Europa. Estou falando isso antes da Liga dos Campeões começar.
ele se livra de um problemaço que ele tem hoje, que é estar preso, amarrado ao Paris Saint-Germain. Vai ficar um ano sem jogar o futebol de alto nível. Não sei se o campeonato francês é tão pior do que o campeonato da Arábia. Para ser bem sincero, para falar o reto aqui, o direto. Sai, enche o bolso, 50 milhões de euros a mais, como você colocou, e o ano que vem vai estar livre. É um ano de eliminatórias para a Eurocopa, ele pode ser chamado, vai jogar normalmente, titular e capitão da seleção francesa. Eu não vejo nenhum problema. Eu acho que o Mbappé deveria sim aceitar a proposta, ir embora, colocar dinheiro no bolso e mandar o São Caetano da Europa para a casa do chapéu, porque os caras lá acham que mandam em tudo e em todo mundo. Todo mundo tem que fazer aquilo que eles querem. Então, já que tem a proposta, eles aceitaram, e ninguém aqui quer rasgar dinheiro, porque ninguém é trouxa, um ano, ele vai ficar uma temporada, certinho, jogando, sendo destaque. A Liga da Arábia, ela a partir de agora chama demais a atenção, e se o Mbappé for para lá, vai chamar ainda mais. E eu repito, eu tenho muitas dúvidas se o campeonato francês é tão superior assim ao campeonato da Arábia. Vai jogar muito menos, vai poder se preparar mais, vai poder focar também na seleção francesa, com Macron, sem Macron. Eu acho que chegou a hora do Kylian Mbappé falar para os caras, se virem aí, façam aquilo que vocês querem, eu vou me embora, tá aí o dinheiro, arrivederci. Mas pelo menos o PSG disputa a Liga dos Campeões, né? Mas vai disputar pelo menos a primeira fase, chega nas oitavas, o time pipoca e cai. Uma vez na história chegou à final, e é sempre bom a gente lembrar, né, Marcelo? Você estava lá, foi um período curto, foi um período onde os jogadores ficaram confinados, e aí sim o time conseguiu chegar em mata, e não em mata-mata. Toda vez que tem mata-mata, o time pipoca, o time não joga, o time fez grandes partidas, mas não se classificou. Então é o seguinte, já deu, né? O certo mesmo aqui do Paris Saint-Germain, Marcelo, você sabe que eu sou assim, eu falo mesmo. O certo era fechar, tá fechado. Paris Saint-Germain fechou. E Paris fundar um outro clube. Que, aliás, foi o que eles fizeram para fundar o Paris Saint-Germain, né? Que foi juntou o Germain com o Paris FC. O que eu acho que pode acontecer é pegar muito mal para ele. Pegar muito mal para o Mbappé, um cara de 24 anos, no auge, porque os que estão indo para lá, ou é a classe média, né? São os Rubem Neves, os Koulibaly e tal, ou são os caras que já disputaram o que tinham que disputar, Cristiano Ronaldo, Benzema, o próprio Sadio Mané, que eu até acho que poderia ficar. Kanté você põe nesse nível também? Também, assim, o Kanté também é uma classe média, né? 30 anos, o Mané acho que tem 31 ou 32. Outra coisa é que sai um cara de 24 anos, que é considerado, desta geração, ele, Haaland e Vinícius Júnior, os melhores jogadores, e que ele vai tirar um retiro econômico, porque não dá para chamar de retiro espiritual, um retiro econômico na Arábia, e vai que depois ele volta para o Real Madrid, que seja, e que não é mais o mesmo. Porque um ano no futebol, eu não sei fisicamente para um jogador, se ele passar um ano meio assim, se fisicamente, mentalmente, eu não sei se pode pegar mal para ele na comunidade, sabe? Assim, o que podem considerar do Mbappé se ele tira um ano desse. Mas a Gil, né, Marcelo, falou o seguinte, o Paris Saint-Germain não pode deixar ele treinando separado. Tudo bem, pode reintegrar ele, o senhor está reintegrado ao grupo. Só que o Luiz Henrique tem uma determinação, uma ordem de quem manda, de que ele vai treinar o Mbappé, vai levar para o banco e de castigo só vai colocar 5 minutos finais. Isso eles podem fazer, não é nada contra a lei. Vindo desses caras, eu acredito que eles possam fazer isso. E aí o que é melhor para o Mbappé? Tirar um ano de retiro econômico, que o Marcelo falou, ou ficar um ano jogando 5 minutos em cada jogo? Porque desses caras do Paris Saint-Germain, eu não duvido de nada. Eles vão comprar uma briga inteira com o país. Eles vão comprar a briga com o país inteiro. Gil, eles não estão preocupados com isso, não. Eles não estão nem aí. A impressão que eu tenho é essa. O que é melhor nesse cenário? A questão, Ricardinho, o recado que eles estão passando para os outros jogadores também. Isso vai afastar ainda mais. Se já está afastando, vai afastar ainda mais. Isso vai ser o aval de que, olha, o PSG de fato é uma gaiola de ouro, é uma prisão de ouro. Porque eles fizeram isso com o Rabiot, não fizeram? Sim, mas é outro patamar, entendeu? E o Rabiot tinha outras questões. Não é como o Mbappé que decidiu. O Mbappé poderia ter saído antes, poderia ter deixado terminar o contrato dele e saído antes. Ele quis renovar para que o PSG tivesse a chance de vendê-lo, de lucrar com a venda dele. Isso já havia sido conversado. O Mbappé tem que recusar essa oferta, bater o pé e dizer: eu quero que vocês me negociem com um clube da Europa, com tal clube que seja. O Mbappé ele Mas tem você sabe que qual que é, Gil?
O Real não vai pagar agora. Então, nenhum clube da Europa vai pagar, porque o que ele tem para receber do Paris Saint-Germain, ele não vai receber nenhum clube. E ele quer esse dinheiro que ele tem para receber, porque ele acordou para receber. Então, ninguém vai ter o Al Hilal ofereceu 300, eu acho que por 200 ou até menos o Paris Saint-Germain vai aceitar, tá? Então, ninguém vai ter 200 mais 150. O Real fez uma proposta dessa, 2 janelas, né, Marcelo? Fez uma proposta que eu não sei, não lembro agora os valores, mas 200? Era 200, não era? Não, pro PSG sim, mas pro Mbappé isso, pro PSG. Isso. Pro Mbappé acho que foi 150, não é de luva? Peraí, 150 é o que o Mbappé tem para receber agora. O Real Madrid tinha feito uma proposta de 200, eu não sei se ele chegou a ter um acordo naquela época com o Mbappé. O que eu acho que ninguém tem dessa vez são as duas coisas. Perfeito. 150 que o Mbappé tem para receber esse ano, mais 200 que o Paris Saint-Germain em teoria quer. Então, por isso que eu acho que em clube da Europa ele não vai. Ninguém vai ter isso. Porque ele fica livre ano que vem, né? Isso, e é o que ele quer. Claro. Ou ele muda a mentalidade dele de ganhar menos para poder ir para o Real Madrid, o Real Madrid poder fazer uma oferta, sei lá, de 100 milhões de euros, ou então ele fica no PSG, ganha o que ele tem que ganhar e depois sai de graça. Em janeiro ele já pode assinar um pré-contrato com quem ele quiser. Então, mas o problema, Gil, ficar lá é justamente esse, de ter uma sanção de cima para baixo para o Luiz Henrique, que vai colocar ele só nos minutos finais. Eu não tenho nenhuma dúvida que se ele ficar, ele vai jogar todos os jogos. Nenhuma dúvida. Eu não vejo o Luiz Henrique dessa forma, não sei se ele vai compactuar com isso. Eu tô aqui colocando o cenário que a gente já viveu, né? O cenário que a gente já viu acontecer, por isso que eu tô dizendo. Eu concordo que o Mbappé é um jogador de outro nível, é um jogador francês, pode ter até interferência do Estado, eu concordo, acho que todos esses cenários podem acontecer. Mas se eu sou ele, eu fico um ano lá na Arábia e mando esses caras aí comer chocolate, viu? Eu acho que existem dois cenários. Mbappé ficar e Mbappé sair. O pior pro PSG é ele ficar. Porque ele ficar, você vai ter um jogador insatisfeito, que eu acho que vai cumprir o contrato da melhor forma possível, porque quando ele quis sair em 2021, 2022 não foi possível, ele ficou. Ele é o maior artilheiro da história do clube, e além de tudo tem essa falta de respeito do PSG, né? O maior artilheiro da história do clube. Nos últimos anos, quando Neymar, até o Messi, a torcida entendesse que não estava dando tanto como deveria, o Mbappé sim estava entregando tudo que podia dentro de campo, estava jogando bem e se esforçando em qualquer jogo intranscendente de campeonato francês. Então acho que tem dois cenários, ou ele sair ou ele ficar. O ele ficar é ruim para o PSG, por isso que a Gil estava falando. Porque você perde os 150 milhões de euros que você tem que pagar para ele e você não ganha os 200 que se alguém comprar ele. Então é uma conta de menos 350 para o PSG. Agora, pior do que ele ficar é ele não jogar. Isso é a pior da pior coisa. Então, por isso eu acho que se ficou, encalhou, não quis sair, bateu o pé, fez beicinho, o que não tem nenhum problema ele fazer tudo isso, porque os dois assinaram a parte do contrato, sim, ele vai jogar. Eles não vão deixar 150 milhões de euros o melhor jogador. Você imagina, grupo da morte. O PSG foi campeão francês. O PSG está num grupo com Real Madrid, PSG, Newcastle e Milan. E o time vai atacar com Ekitike, Neymar e Asensio. Duvido, mas eu não acredito nem um minuto que isso vai acontecer. Mas Marcelo, nesse contexto que você falou, Gil, não sei se você concorda. Perfeito, também acho que sai todo mundo perdendo, né? Mas, assim, o que eu não consigo imaginar, que não é cabível, você só vai jogar se você renovar o contrato. Porra, a temporada passada os caras fizeram um acordo que não ia ser assim, e agora os caras querem que ele assine para ficar por mais temporadas. Então, eu não ia me sentir bem trabalhando numa empresa dessa, para ser bem sincero, viu? Ainda mais tendo uma oferta de um ano e depois do outro ano ir para onde eu quiser.